Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra, eu quero deixar minha palavra de agradecimento pela vida de todos os pastores, ao desejo do meu coração, que nós pastores recebamos de Deus a força necessária para o fiel cumprimento do nosso árduo ministério. João capítulo 3, versículos 1 ao versículo 10, diz assim o texto sagrado. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Meu Deus, estamos na tua presença gloriosa e somos carentes, somos necessitados de ouvir a tua palavra. Portanto, Deus, fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Toma meus lábios nas tuas mãos, ó Deus, que o que será ministrado nesta noite, ó Deus, encontre um coração contrito, um coração sedento. Encontre, ó Deus, o abatido, o aflito de alma e de espírito, que eles sejam renovados, que eles sejam alcançados pela tua palavra. Meu Deus, que o pecador, ao ouvir a tua palavra, que ele entenda através do teu Espírito Santo e reconheça que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além do Senhor. É a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, hoje nós queremos falar a respeito da necessidade do novo nascimento. Nós estaremos ministrando nesta noite sobre este tema, a necessidade do novo nascimento. Jesus, irmão, nesse texto vai nos narrar o encontro que Nicodemos teve com Jesus, onde é revelado um dos maiores diálogos de fé. Nicodemos é um nome grego que significa homem do povo, muito frequente entre os judeus. Nicodemos, irmãos, ele pertencia à alta sociedade. Ele pertencia aos principais do judaísmo. Nicodemos era um membro do Sinédrio, portanto, ele era afiliado ao partido dos fariseus. Nicodemos, ele possuía muitíssima autoridade. Nicodemos, ele chamou de Jesus de mestre, porque ele é um grande conhecedor da lei. Nicodemos, irmãos, como vos falei, ele frequentava a alta sociedade. Nicodemos já era um homem experimentado.
Nicodemos não era um jovem neófito. Nicodemos também era um mestre. E a pergunta que nos surge, que vem à nossa mente: o que leva Nicodemos a procurar Jesus? Se nós formos olhar a carreira de Nicodemos, ele estava no topo da sua carreira. Nicodemos fazia parte da alta sociedade. Em termos de conhecimento, ele já tinha galgado a mais alta posição, a posição de mestre. Nicodemos sente o interesse, o desejo de conversar com Jesus, mas de repente o texto não vai nos falar, mas parece que Nicodemos está relutante. Quem sabe por colocar a sua reputação em jogo. Parece que ele tem medo desse encontro com o Mestre Jesus. Quem sabe por medo de colocar em risco a sua reputação diante dos seus nobres colegas fariseus. Pois é do conhecimento dos irmãos que os fariseus, eles não nutriam um sentimento bom a respeito de Jesus. Diversas vezes nós vamos encontrar na Bíblia os fariseus tentando colocar Jesus em dificuldade, armando cilada para colocar Jesus em contradição. Mas, de repente, movido pelo sentimento de prudência, de temor, Nicodemos espera o cair da noite, e vai ao encontro de Jesus. Jesus recebe Nicodemos. Irmãos, ninguém que vai ao encontro de Jesus, Jesus jamais evitou um encontro. Todas as pessoas que vão até a presença de Jesus, Jesus jamais o rejeita. Jesus jamais fala: olha, espera um pouquinho. Jesus recebe a todos. Jesus está de braços abertos. Diante de Jesus não há anel de prata, não há anel de brilhante, não há da classe A, da classe B, da classe C. Todas as pessoas que forem à presença de Jesus, jamais Ele lança alguém que vai à sua presença fora. E agora Nicodemos vai até a presença de Jesus. E eu imagino que Jesus já estava aguardando aquele encontro. E por que ele vai de noite? Quem sabe, ele vai de noite porque ele trabalhava. De repente ele não queria deixar o seu ofício, deixar o seu trabalho, mas ele vai até a presença de Jesus. E veio à noite a Jesus e disse: irmãos, Nicodemos, a primeira palavra que ele se dirige para Jesus é reconhecendo Jesus como mestre. Enquanto muitos fariseus não reconheciam isso em Jesus, ele reconhece, ele sabe. O texto vai nos dizer que ele reconhece que Jesus era mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Nicodemos, irmãos, convivia dioturnamente com o mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Eu imagino, irmãos, que os ensinamentos, que os milagres de Jesus romperam as barreiras e chegaram até naquele sinédrio. Eu imagino que aqueles homens, quem sabe em uma tarde ali, deliberaram a respeito dos milagres de Jesus. De repente alguém fala: olha, esse é mais um herege. E outro chama a responsabilidade assim: olha, não, mas esse milagre não se explica, a ciência não tem explicação para este milagre. E eles chegam à seguinte conclusão: que Jesus era mestre, mas era um mestre vindo de Deus. Não era um mestre que tinha passado pelas escolas judaicas. Não, senhores.
era um mestre diferente, é um mestre que ensinava da parte de Deus. Aí ele justifica o porquê desse pensamento: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo, se Deus não estiver com ele. Irmãos, a fala de Nicodemos vai revelar que a sua compreensão da espiritualidade de Jesus vinha acompanhada de pensamentos relativos a causa e efeito. E eu explico para os irmãos. Ou seja, o volume de milagres e sinais que Jesus realizava, a quantidade de milagres que Jesus realizava, só podia ter um efeito, uma causa. Sua causa primária, uma intervenção ou uma ação divina. Porque, como foi falado aqui nesta noite, não se ouve falar de ressurreição todo momento, a toda hora. Não se ouve falar de restauração de vista dos paralíticos. Não há de ouvir falar dos mudos falando. Isso tem que ser uma intervenção divina, é Deus agindo. Ou seja, o volume de milagres que Jesus realizava era Deus agindo na vida humana. Nicodemos entende apenas com seu intelecto, ou seja, porque ele era um homem intelectual, um mestre, tinha estudado, seguindo uma lógica que ele pensava dominar, de que se há um efeito de grandes milagres, grandes obras realizadas por Jesus, isso era manifestação de uma causa que na concepção dele só poderia vir de Deus. Sabe, o possível, irmãos, nós fazemos. Aquilo que é possível, de repente a medicina faz, a ciência resolve. Mas o impossível só tem um que faz, e este é Deus. Nicodemos expressa seu pensamento a Jesus. Ele aborda Jesus. E agora o mestre, com muito amor, vê o quanto era incompleto o entendimento de Nicodemos a respeito do reino de Deus. Nicodemos era mestre, conhecia toda a lei. Para os irmãos terem ideia da importância dos fariseus, era como se fosse a Suprema Corte nossa aqui. Eles davam interpretação a respeito da lei, a tal ponto que tinha a tradição, ou seja, uma interpretação paralela da lei, que era tido como um apêndice da lei, um anexo da lei. Agora Jesus inicia suas palavras na tentativa de elevar os pensamentos de Nicodemos ao nível espiritual. A visão que Nicodemos tinha de Jesus era apenas um feitor de milagres, de alguém que aliviava a dor, o sofrimento das pessoas. Mas Jesus agora eleva esse discurso para um outro patamar. Leva para o nível espiritual. E agora Jesus entra em cena. Jesus declarou para Nicodemos: digo-lhe a verdade. Interessante, irmãos, que Jesus ele não contesta o que Nicodemos falou, porque ele sabia que ele era mestre, e ele sabia, tinha convicção, certeza que ele era vindo de Deus, que os milagres que ele tinha feito eram através de Deus. Ele não contesta. Mas Jesus, irmãos, sabe o que é importante na nossa vida? O que é importante para a igreja do Senhor Jesus? Milagre é importante, sim, senhores, é bom. Mas o mais importante, aleluia, é ter o nome escrito no livro da vida. Porque Jesus não nos veio trazer vida boa, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A razão, a causa de Jesus ter vindo, irmão, foi resgatar os perdidos. E Jesus agora está trazendo esse discurso para o nível espiritual. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Irmãos, é uma afirmação forte.
Aqui na nossa vida terrena nós temos os atalhos, cortamos caminhos, temos o nosso jeitinho. Muitas vezes nós conseguimos algo através de influência. Eu quero vos dizer nesta noite que no reino de Deus não existe jeitinho, no reino de Deus não existe atalho, no reino de Deus não existe cortar caminho. Somente ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu posso ter carteirinha, eu posso frequentar os cultos da minha igreja, eu posso contribuir, eu ser um ofertante, ser um dizimista, mas para ver o reino de Deus eu preciso ser nascido de novo. Começa aqui um diálogo notório, onde Jesus mostra a necessidade da interiorização do Evangelho, da confiança em Deus, o novo nascimento. E olha, Jesus está dialogando com o Mestre. Jesus não está dialogando, trazendo aqui para o nosso mundo jurídico aqui. Jesus não está dialogando com o juiz de primeira instância. Jesus está dialogando com um mestre da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte, alguém que tem toda a interpretação da lei. Jesus fala de um Deus que não era somente para ser acreditado por seus milagres, mas é um Deus de relacionamento, um Deus que está próximo, um Deus que veio salvar, que veio buscar os que se havia perdido. O mestre agora se referia à transformação do ser, para que o reino de Deus nele se manifestasse. Sabe onde é que o reino de Deus se manifesta? Através da minha vida, através da sua vida. Jesus reina por intermédio da igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus, ele se torna visível através da igreja, não é através dos milagres, não, é através da nossa vida. Jesus habitando dentro de nós. Nós fazemos a diferença no trânsito, nós fazemos a diferença nos nossos negócios, nós fazemos a diferença quando temos a possibilidade, a oportunidade de fazer as coisas erradas, mas escolhemos por temor a Deus, escolhemos fazer o correto. Assim Jesus está reinando. Nicodemos, ele está muito interessado, e ele pergunta para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? Nicodemos era mestre, Nicodemos já, quem sabe, grisalho, cabelo grisalho. Mestre, como alguém pode nascer sendo velho? Ele não sabia, Nicodemos não sabia como era esse processo, mas ele sabia como não era. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer, isso ele tinha certeza. Irmãos, isso era muito difícil para um judeu, principalmente um fariseu, entender o sentido espiritual das palavras de Jesus, porque eles estavam, ou seja, a visão dele estava na lei seca. E eles tinham essa dificuldade por se considerarem filhos dos patriarcas, filhos de Abraão, eles julgavam-se aperfeiçoados, por se apresentarem um aparente zelo da lei de Moisés, ou seja, aqueles homens, irmãos, por onde eles passavam, era a santidade em pessoa. Aqueles homens entravam nas principais cadeiras, por onde eles passavam, eles eram aplaudidos, as pessoas olhavam, ali vai o verdadeiro homem de Deus. Eles acreditavam em uma pureza espiritual intrínseca da sua genealogia, da sua descendência. Mas Jesus continua falando. Jesus faz a sua segunda ponderação: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Irmãos, aleluias, ninguém, não existe atalho, não existe outra forma, não existe fórmula mágica, não existe subir em escadaria, não existe fazer promessa, somente através do novo nascimento. Irmãos, essa não é uma alternativa, esta é a alternativa, somente através do novo nascimento.
Nicodemos não conseguia ver que o reino de Deus não vinha de fora do corpo, mas o reino de Deus era e é algo interior, que deve estar no coração em primeiro lugar. Aleluia. Quantas vezes você está andando aí, de repente alguém que nem te conhece diz: olha, você é crente. Sabe por quê? Porque você está exteriorizando o reino de Deus. O reino de Deus é dentro de nós, e começa dentro de nós. Nascer da água e do Espírito. Jesus fala a Nicodemos da necessidade do novo nascimento da água e também do Espírito. O mestre aqui está se referindo ao simbolismo do batismo de João, que os fariseus não aceitavam, ou seja, da renovação pelo Espírito. O batismo nas águas não era todo desconhecido de Israel, pois o batismo já, desde o exílio babilônico, já era aplicado, porém, por pessoas professando, pessoas prosélitos que se convertiam ao judaísmo, pessoas que vinham de outras nações e se convertiam ao judaísmo. Nicodemos e os judeus, porém, achavam que eles não tinham necessidade nenhuma de aceitar um ato que não simbolizava o nascer de novo. Irmãos, aí tem um grande problema. O pecador, ele precisa sentir a necessidade do Salvador, reconhecer que é pecador, reconhecer que está doente. Ou seja, tem muitas pessoas que às vezes estão doentes e é relutante para procurar um médico. Irmãos, quem precisa de médico é quem está doente. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E o salmista, no Salmo de número 51, ele já falava que em pecado foi gerado, foi concebido. E o pecado nos separa de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas Deus, desde a criação do mundo, já simbolizava para o novo nascimento. Como está escrito, que no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Gênesis, da criação de tudo, no meio das águas. Agora novamente o batismo simboliza, pela água, a recriação do ser, o nascer de uma nova criatura. Porque todas as pessoas nasceram sobre o pecado. Precisa passar pela experiência do novo nascimento. Pois assim como a terra estava no princípio em estado ermo, estado caótico, desabitada e vazia, e Deus a modelou, assim também, para o novo nascimento, é preciso se entregar nas mãos de Deus. E tem uma coisa, irmãos, Jesus já não vai pegar ninguém à força. Jesus é educado, o Espírito Santo é educado. Quando ele faz o convite, se alguém quiser vir após mim, Jesus jamais vai obrigar alguém a segui-lo. Mas Jesus chama, Jesus morreu de braços abertos, chamando as pessoas para si. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, as pessoas é livre para escolher se quer ou se aceita, se rejeita, mas Jesus está de braços abertos, e nós precisamos, nós somos a parte fragilizada, somos a parte que precisamos ser consertada. Ou seja, Jesus tem um conserto, Jesus tem o perdão para os nossos pecados. Para o novo nascimento é preciso se entregar nas mãos de Deus, com humildade, reconhecendo o nosso vazio, e ser por Ele remodelado e refeito. Coisa linda, irmãos, é alguém nascido de novo.
alguém que é transformado, alguém que é moldado. Ou seja, por isso que Paulo fala, é assim que é, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluias. Coisa boa é ser nascido de novo, é ter comunhão com Deus, aleluia, é ter expectativa dos céus, é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Com isso deixamos de lado os nossos conceitos e preconceitos humanos. Muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos, a semelhança dos fariseus. Olha, nós estamos acima do bem e do mal, nós conhecemos a lei. Quantas pessoas se auto-justificam, irmãos? Não abre mão do eu, não abandona o mundo, os desejos carnais, aleluias, e por isso não se entregam para Jesus para serem recriados a partir do nada. Mas quando alguém abre mão, quando alguém vai à presença de Jesus, se entrega a Jesus, toda a religiosidade é removida, é lançada fora, nascendo a fé genuína, ou seja, que não depende da religião, mas que adora ao Pai em espírito e em verdade, e assim nasce, ou seja, acontece o novo nascimento. Jesus vai continuar falando disso. Olha, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos não entende. A mente de Nicodemos está fechada, mesmo sendo um homem intelectual da alta sociedade, mesmo sendo mestre na lei. Nicodemos não entende uma mensagem básica do Evangelho. Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, pensando tratar-se de um segundo nascimento físico. Mas mesmo que fosse necessário nascesse fisicamente, se ele conseguisse nascer fisicamente, ia nascer com problema, que ia nascer com pecado. Por isso que precisa ser recriado, renascido em Cristo Jesus, aleluia. O passado, nosso passado, Jesus não se lembra, Ele lança no mar do esquecimento. Quantas pessoas às vezes não entendem isso? Olha, depois que fez isso, aquilo, outro, ou seja, é um homicida, ou seja, roubou, fez e aconteceu, agora vai ser crente. Irmão, mas quem precisa de médico é quem está doente. Jesus, só tem um pecado que Jesus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais, todo Jesus perdoa. Se alguém vir a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, vai ser perdoado. Jesus perdoa pecados. Jesus tem essa autoridade. Ele é o mestre vindo de Deus. Ele tem a autoridade dos céus para perdoar pecados. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é a regeneração. É o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Jesus Cristo. E sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais, nem entrar no reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para apadrinhamento. Precisamos nascer de novo. Jesus fala do reino de Deus que leva o homem à prática de boas obras pela transformação interior. Sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas às vezes tentando fazer boas obras para ser salvo. Jamais vai ser salvo desta forma. Nós praticamos boas obras porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, porque nós já fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Nicodemos era um homem acostumado com os rituais da lei, tinha dificuldade em entender com o coração. Jesus continua dizendo: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer,
você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmãos, o homem, quando ele não é nascido de novo, ele é senhor das suas decisões, ele é senhor da sua vida, ele age conforme ele acha bem, entende que é a forma melhor, mais adequada. Mas quando alguém é nascido de novo, aleluias, é a semelhança do vento, aleluia, escuta o vento, ele é movido, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, ele anda, ele pisa no nada, sabe por quê? Porque ele está dirigido, ele está guiado por Deus, ele está guiado por Jesus, ele não teme o futuro, ele não perde noite de sono com medo do futuro, sabe por quê? Porque o futuro dele está nas mãos de Jesus. Este vento do Espírito Santo de Deus nos impele de um lado para outro, e nós estamos guardados, nós estamos seguros, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O mestre mostra a Nicodemos que é necessário confiar em Deus. Irmãos, é impossível alguém nascer de novo se ele não depositar sua confiança em Deus. Se ele é senhor das suas decisões, senhor da sua vida, ao invés de tê-lo apenas como um Deus para ser acreditado por suas ações, ou seja, ele tem a sua vida devotada, dedicada a Deus, ele é guiado, dirigido por Deus. No início desse diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos usa a palavra sabemos. O versículo 1, ele diz, olha, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Nicodemos chegou com um conhecimento, sabemos, para expressar sua conclusão lógica a respeito de Deus. Agora Jesus usa a expressão não sabes. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Não sabes, para indicar a necessidade de aceitar e confiar em Deus, mesmo sem saber ou compreender bem o seu propósito imediato. Irmãos, tem muita coisa que não é para compreender no momento agora. Nós temos toda a eternidade para compreender alguns mistérios que está por aí. Mas creia, mas acredita, Deus falou, se Jesus orientou, vá, siga a voz, a orientação do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que está falando. Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causa e efeito, como Nicodemos, que reconhecia algo especial em Jesus por causa do volume de suas obras. Eu vou para a igreja porque Jesus, ou seja, vai me curar, Jesus vai me libertar de uma enfermidade física. Eu vou para a igreja porque eu entendi o evangelho, porque eu sou nascido de novo, eu entendi a razão, eu entendi o motivo para o qual eu fui criado, para o louvor, para a adoração, para a glorificação do nome do Deus Todo-Poderoso. E não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é o Deus poderoso, é o Salvador da nossa alma, é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele, ou seja, que tem os céus preparados para nós, é aquele que nos conforta, é aquele que nos toma pela mão quando estamos fracos e nos levanta, nos põe de pé na sua presença gloriosa, é aquele que advoga as nossas causas, é aquele que está conosco, aquele que nos protege. Deus quer que este nosso eu seja desconstruído, como a terra no princípio, onde somente o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. E que dessa desconstrução do eu, por obra do Espírito de Deus, irmãos, e esta obra não vai acontecer somente através dos meus esforços,
É uma obra, aleluia, você só vai convidar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai fazer o que for necessário, Ele vai fazer o que for preciso, aleluia, nessa desconstrução do eu, ou seja, você vai passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pelas águas do Espírito Santo de Deus nasça um novo ser, que ande segundo a vontade do Pai, sujeitando-se em tudo a sua palavra. É a desconstrução do eu. Irmãos, nós vivemos um momento atual, o momento da humanização, o momento do positivismo. São tantas fórmulas, são tantos passos. O homem desde o Éden, ele vai estar procurando resolver a sua situação sozinho. Mas o homem não vai resolver seu problema sozinho, sabe por quê? Porque o problema do homem chama-se pecado, e só tem um que resolve o problema de pecado, esse é Jesus de Nazaré. O problema da humanidade chama-se pecado, aleluia. E uma vez nós chegarmos para Jesus, nós confessarmos os nossos pecados para Jesus, Jesus vai perdoar os nossos pecados, vai resolver a problemática nossa. A necessidade de nascer de novo. Muitos têm se enganado a respeito de Deus, através da sua religiosidade exacerbada, presa nos dogmas, nas liturgias, nas teologias, e esquece de que o Evangelho não vem da experiência exterior, mas vem da experiência interior. A semelhança de Nicodemos, há muitos que pensam ser detentores do saber a respeito do reino. Jesus nos avisa que o nosso ser e a nossa vida deve ser constantemente transformados através da sua poderosa palavra. Portanto, não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se tiver alguém aqui nesta noite que quer experimentar essa experiência do novo nascimento, olha, eu tenho vivido uma religiosidade. De repente alguém que nos assiste pela internet, a vida que eu tenho vivido, ela tem diferença do que diz o Evangelho. Eu te convido nesta noite, para você viver uma vida segundo o Evangelho deixado por Jesus de Nazaré. Se tiver alguém, faça um sinal e nós estaremos orando por você. Estarei orando. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, e esta palavra ela não torna vazia para nós, antes prosperará naquilo para o qual foi enviado. Meu Deus, eu te peço que as pessoas que ouviram a tua palavra, elas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, que as pessoas compreendam que sem o novo nascimento é impossível ver o reino dos céus. Meu Deus, eu te agradeço por toda a tua palavra, em nome de Jesus, amém.